O Tesouro Nacional informou o cancelamento dos leilões tradicionais de títulos públicos indexados a índice de preço, ou seja, inflação, e também os papéis pré-fixados que seriam realizados amanhã e também na quinta-feira. Já o leilão das letras financeiras do Tesouro, as LFT, permanece previsto para terça. Conforme comunicado divulgado mais cedo pelo Tesouro, as condições desse leilão que foi mantido serão divulgadas seguindo as mesmas regras dos leilões tradicionais. O Tesouro também reforçou que vai realizar a partir de hoje leilões de compra e venda de títulos públicos e disse que as condições serão divulgadas oportunamente. O objetivo, segundo o Tesouro, é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos, assegurando o bom funcionamento deste e dos mercados relacionados. O Tesouro fez esta primeira intervenção, então, anunciada e que aconteceu no período da manhã, e a segunda intervenção aconteceu hoje entre 3h30 e 4 horas da tarde, quando foram realizados também leilões de compra e venda de NTN-B, que são os papéis indexados à inflação. Nesse leilão, o Tesouro comprou 3,5 milhões de títulos e vendeu 150 mil papéis. Durante a manhã, o Tesouro já havia comprado mais de 14 milhões de LTNs e cerca de 2 milhões de NTNFs, ambos papéis pré-fixados. Essas operações contribuem para a queda da curva de juros no mercado futuro. A lógica é a seguinte: ao entrar no mercado recomprando os papéis, o Tesouro reduz a pressão de alta das taxas vista nos últimos dias, especialmente na sexta-feira, que foi um dia duro para a operação dos DIs. É uma intervenção grande e, por isso, vamos analisar com ela, Lucinda Pinto. Lucinda, o mercado de DI estava meio distorcido na sexta-feira. Qual a leitura que se pode fazer dessa ação do Tesouro? O Tesouro chamando o mercado. O Tesouro parece que chamou o mercado na chincha, assim, do tipo, ó, vocês querem preço? Vão ter. Tá certa essa leitura? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Fernanda Nakagawa, que prazer ter você de volta. Voltei. O Tesouro fez uma espécie de intervenção mesmo, que tem por objetivo, primeiro, tirar um nó que trava os mercados. Na sexta-feira, como muita gente, boa parte do mercado passou a mudar de visão a respeito do cenário para juros, ou, no mínimo, aquele cenário que estava contemplado na curva de juros passou a ser um pouco arriscado demais. Então, o mercado todo foi na mesma direção, no sentido de desfazer isso, o que provocou aquela disparada de 0,7 ponto percentual. Imagina, é como se tivesse tido uma reunião do Copom que subisse o juro em 0,7 ponto num dia só. Então, como todo mundo foi para aquela mesma direção, você naturalmente distorce os preços, é exatamente isso que você está dizendo. E é bom lembrar que a curva de juros, ela é o parâmetro que define os preços dos títulos públicos. Então, quando a gente abria ali os nossos aplicativos para olhar como é que estavam os títulos públicos do Tesouro Direto, por exemplo, a gente via as taxas disparando. No caso das NTN-Bs, que são os papéis atrelados à Selic, a gente viu ali juro real de 8% de novo. Então, o que a gente assistiu e o que explicou essa alta muito forte dos preços é que o mercado estava indo todo numa direção. Se só tem gente querendo vender, ou no caso do juro, tecnicamente a gente fala tomar o juro, né, apostar na alta do juro, e não tem uma contraparte, essas taxas se distorcem e você, na prática, não tem saída. Você não tem o comprador, né? Você não tem a contraparte. O que o Tesouro fez essa semana foi, primeiro, ele tira essa pressão, porque quando ele vende títulos pré-fixados, é o mesmo efeito que ele provoca de um mercado que está tomando juros, fazendo uma aposta no aumento de juros. Então, ele tira essa pressão. Segundo, ele dá parâmetro de preço. Quando ele faz um leilão de compra e venda, ele está ajudando o mercado a ter um parâmetro. Espera aí. O juro subiu, vocês estão revisando aí o cenário, mas um preço que faz sentido é este, né? Então, quando ele faz o leilão de compra e venda, ele dá uma referência que o mercado tinha perdido. E terceiro, ele dá a saída para quem queria desfazer aquela posição, desmontar aquela posição. É isso, o mercado de título conversa muito intrinsecamente com o mercado de DI, então ele desfez esse nó, exatamente dessa forma. E como é que foi a recepção do mercado a essa intervenção? Porque intervenção, né, ela sempre quando ela acontece e de maneira não esperada,
gera ali alguma surpresa e até existe esse efeito surpresa até para ajustar os preços de fato. Como é que foi a leitura do mercado, especialmente pensando, e isso é muito interessante, que é uma intervenção, houve uma distorção no mercado de juros de DIs e que não foi causada pela eleição, incrivelmente, né? Qual a tua leitura que você capturou hoje diante de tudo isso? Quando tem um cenário de tensão, como a gente está vendo, de incerteza, de volatilidade, tirar o leilão, deixar de ofertar papel é sempre uma boa estratégia. Então, o mercado entendeu isso como positivo. Essa atuação que ele faz de leilão de compra e venda, no fim das contas, se a gente for olhar ali ao pé da letra, olhar os números, hoje esse movimento não foi super expressivo, mas provavelmente ajudou o mercado a andar melhor. Então, foi bem recebida. Né? É diferente de uma atuação no dólar, em que ele direciona o preço para algum lugar. Você tenta formar preço ali. Exato. Né? É um jeito de fazer o mercado voltar a funcionar normalmente, né? Tirar a disfuncionalidade. A gente viu pessoas dizendo que era esperado, porque, afinal de contas, na sexta-feira o dia foi muito nervoso. Outros acharam que surpreendeu, que o mercado naturalmente hoje entraria nos eixos, porque, de fato, hoje o mercado melhorou, teve uma situação um pouco mais tranquila lá fora, os juros já começaram de um pouco mais tranquilos. Mas o Tesouro, quando ele atua dessa forma, ele também tem um pouco o radar do que está acontecendo no mercado. Provavelmente ele estava enxergando um ambiente mais tenso ou pontos de pressão específicos espalhados ali que ele precisaria atuar. É muito importante ver se esses leilões continuam nos próximos dias, porque é comum que ele mantenha a operação por um tempo naquela sinalização do mercado. Fiquem tranquilos que, se precisar sair, o Tesouro vai dar essa porta. Agora, a gente não pode deixar de mencionar o fato de que, a gente já falou sobre isso aqui, ele vinha ofertando muito título pré-fixado. Então, também existe aqui uma chance do Tesouro ter precisado atuar, porque ele mesmo já tinha injetado excessivamente risco pré-fixado no mercado. Então, tem esse aspecto aí também. Isso é interessantíssimo. Agora, uma coisa, a Lucinda disse uma frase na redação aqui, e aí eu vou retomar essa conversa, que na sexta-feira o que a gente viu foi uma ação forte, um movimento forte das mesas, ou seja, quem opera, quem aperta o botão para comprar e vender. Hoje a gente viu um movimento de mesma natureza, só que em outro andar dos bancos. Que movimento foi esse? Os economistas, no ar-condicionado de seus escritórios, revisaram seus modelos, rodaram seus modelos e alteraram as suas projeções para o corte da Selic. Então, todo mundo ali posicionado no meio, ou posicionado não, né? Indicando como provável, prevendo um corte de 0,5 ponto percentual na quarta-feira, e as casas revisando para 0,25 ponto. E uma especificamente, que é a XP, agora está vendo estabilidade da taxa Selic. É um movimento bem importante, bem significativo e que explica, em grande medida, esse movimento forte da sexta-feira, porque, realmente, quando você tem um movimento forte de desmonte de posição, então, muitos players alterando o seu posicionamento, isso pode provocar um excesso de... né? Então, naturalmente, os preços se movimentam de um jeito exagerado. Isso a gente viu na sexta-feira acontecer, porque o mercado começou a entender que o corte de meio não estava mais assegurado. Quando os economistas fazem essa revisão, então significa que aquele movimento fez sentido. A gente já viu divergências, né? Então, o mercado numa posição, economistas em outra, mas o que a gente está vendo realmente é uma revisão mesmo de cenário e que, portanto, dá mais convicção aí de que esse corte não vai ser de 0,5 ponto percentual na quarta-feira, na Kagawa. A ver, quarta-feira, no comecinho da noite, aqui no CNN Money, ao vivo, você vai entender, você vai ver a decisão e depois os argumentos e ainda com análise, cobertura especial da Super Quarta aqui no CNN Money. Agora, para terminar a nossa conversa, Lucinda, neste fim da tarde de hoje, dia 16 de março, fomos surpreendidos com uma notícia. Pelo menos eu, que sou velho,
tô aí nesse negócio de jornalismo econômico há 20 anos, 25 anos, fui surpreendido com uma informação de que a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, a Casa dos Grandes Bancos, o Sindicato dos Bancões, ganhou um novo membro e que este membro foi aceito por unanimidade neste clube. Estamos falando do Nubank, que nasceu fintech lá no bairro do Brooklyn, em São Paulo, e agora já está do lado, sentando na mesma mesa dos bancões. Lucinda, o que significa isso? Os bancões já tiveram muitas diferenças com o Nubank. São iguais agora? Pois é. É interessante, realmente parece que o Nubank chegou num tamanho que ficou difícil negar, né? De negar a carteirinha para esse clube. Eu lembro que em 2021, no meio da pandemia, eu cobri, né? Eu fiz a matéria sobre uma conferência que a FEBRABAN realiza todos os anos, e a abertura dessa conferência ela é comandada pelos presidentes dos 5 maiores bancos. E eles, de forma unânime, obviamente coordenada, trouxeram um discurso de muita preocupação com a tal da assimetria regulatória. E essa discussão de que fintechs ou bancos que não são os bancos incumbentes têm uma exigência, um nível de exigência menor em termos de regulação do que tem os grandes bancos e o quanto isso provocava ali uma distorção. Ali era uma mensagem direta e ficou muito claro para o Nubank, que era o grande, o grande concorrente ali dos bancos incumbentes, né, como eles são chamados. Agora, com o tamanho que o Nubank alcançou, internacionalização e acho que até com o posicionamento político mesmo, né, estratégico ali nesse mercado, ficou melhor tê-lo junto, né? Melhor juntá-lo ao grupo do que combatê-lo. Talvez acho que seja tem aquele ditado, não tem? Se eu não consigo combatê-lo, é melhor ter junto. Aparentemente, esta é a máxima, pelo menos do ponto de vista dos bancões. E do ponto de vista do Nubank, acho que me parece que você ficou tão grande que a pauta dele virou igual a dos bancões. Então, faz sentido todo mundo estar no mesmo clube. E eu estou no clube de Lucinda Pinto, que é o melhor clube de todos. Lucinda, obrigado pela conversa, até amanhã. Obrigada, Naka. Boa tarde, beijo.